seu Filho amado para salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. e quando enfim chegar a hora em que a morte eu enfrentarei, Sem medo, então, terei vitória. verei na glória o meu Jesus que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida Está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Porque Ele vive. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei Que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Deus único, incomparável. Bom dia, irmãos. Bom dia, irmãos que estão nos assistindo pela internet. Que Deus abençoe. Vamos orar para dar início ao nosso culto. Senhor nosso Deus, o nosso Pai, muito obrigado, Pai, por mais uma vez estarmos aqui nessa casa de oração para juntos prestarmos um culto a Ti.
Pai, que Teu Espírito Santo esteja nos dirigindo, nos guiando, para que nós façamos tudo de acordo com a Tua santa e bendita vontade. Senhor, que possamos sentir a Tua presença em nossos corações. Nesse momento, Pai, em que nós estaremos buscando o Teu trono de graça, e tudo aquilo, Senhor, que seja feito aqui, possa produzir em nós o efeito necessário para nos transformar, para nos fazer sair diferentes, Pai, nesse momento, desse encontro contigo. Pai, toma a Tua igreja, toma aqueles irmãos que estão viajando, toma aquelas famílias que estão viajando, proteja todas elas. Tenha misericórdia, Senhor, daqueles que estão sofrendo com as chuvas. Nós nos lembramos aqui, Senhor, do nosso país, São Gonçalo, de São Paulo, Pai, que tem sofrido tanto com aquelas chuvas. Toma conta daquelas pessoas, deles uma saída, Pai, para aqueles desastres que têm acontecido, Senhor, nesses períodos de chuva. Toma, Senhor, aquelas nações que estão sofrendo também com o terremoto, a Turquia, a Síria. Senhor, tenha misericórdia deles. Senhor, agora, Senhor, que Tu possas nos permitir chegar ao Teu trono de graça através dessa adoração. No nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos louvar ao nosso Deus. Nós vamos estar cantando Nada Além do Sangue. É o primeiro cântico que nós vamos entoar nesse momento. Vamos estar louvando ao nosso Deus. Seu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a Tua voz, fala de Tua justiça pela minha vida. Jesus, esse é o Teu sangue. Tua cruz mostra Tua graça, fala do amor do Pai, prepara para nós o caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Fala do amor do Pai e prepara para nós o caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre.
mais que a neve, algo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alto que a neve serei. Amém. Vamos continuar de pé. Nós vamos estar orando pela nossa coluna de oração. Igreja, famílias da nossa igreja, família que nos acompanham pela internet, a família pastoral. Quero pedir oração também aos irmãos pela Cristina. Cristina, ela fez um tratamento dentário. Logo depois ela começou a sentir dores no rosto e na cabeça também. Levei ela no hospital na sexta-feira e foi constatado que ela está com uma sinusite bacterial. Uma bactéria entrou, né, no tratamento dentário e acabou indo para o rosto. E ela está tomando a medicação, ela ainda está sentindo muita dor de cabeça, tem sentido febre também, o corpo um pouco febril. Então, eu gostaria que os irmãos orassem conosco, nos intercedendo, né, pela vida dela, para que o remédio comece a fazer efeito e ela não precise retornar novamente ao hospital. Hoje pela manhã ela estava até aqui limpando as coisas aqui e eu até me surpreendi, porque ela não estava podendo nem quase sair de casa por causa dessa situação. Também gostaria de pedir pelo irmão João. Irmão João, as informações que chegaram que agora ele realmente operou, ele sofreu uma intervenção cirúrgica, então nós não sabemos exatamente como ele está, mas está se recuperando, né? Pelo que a gente sabe, está no CTI em recuperação, porque logo depois que operar, ainda mais pela idade, ele precisa estar lá. O Darlan, a Fabiana, o José Roberto, a Silvia, Neuza, Maria da Penha, Sidney, Maria Moraes, Antônio Geraldo, Lorena, a Dona Conceição, Valnério, Disseu, Iraci, Edmeia, Ivonete, Maria Nazaré, Thaísa, bairro de São José, Maricá e autoridades. E a gente tem orado pelo desastre que aconteceu lá na Turquia, na Síria. Nós temos também falado a respeito das chuvas que têm caído em São Gonçalo. Vamos continuar orando. Graças a Deus a chuva deu uma melhorada, mas agora a gente também precisa orar pelo pessoal lá de São Paulo, aquele desastre. Muitas pessoas ainda não foram encontradas, o número de mortos tem aumentado. Vamos orar para que Deus possa estar dando sabedoria ao governador Tarcísio, e graças a Deus ele tem tido sabedoria, pelo que eu tenho ouvido de informações. Ele tem ajudado, o seu escritório foi transferido lá para aquela região, então isso é um cuidado especial que ele está tendo. Que Deus possa estar dando sabedoria a ele para estar cuidando dessas famílias. Nós vamos estar orando. Quero agradecer a presença da jovem ali que está com a gente hoje. Tá? Obrigado pela sua presença, né? Deus te abençoe. Nós vamos estar orando por você também. Senhor nosso Deus e nosso Pai, louvado seja o seu nome, Pai, digno de toda a honra e toda a glória. Nós te exaltamos, nós te adoramos, Pai, nesse momento. Te pedimos, Senhor, por esses pedidos que foram feitos. Toma cada um deles em tuas mãos. Pai, tu sabes a necessidade de cada um e que tu possa estar entrando com providência segundo as suas necessidades. E que o teu nome seja glorificado, Senhor, em cada vida. Abençoa a jovenzinha que está aqui com a gente, nos visitando nessa manhã. Toma ela em tuas mãos, a vida da sua família, Senhor. Abençoe a ela, que ela possa sair daqui, Senhor, cheia do teu Espírito Santo. Que tu possa estar falando ao coração dela e aos nossos corações com esse culto, Pai. No nome de Jesus. Amém. Vamos estar continuando louvando ao nosso Deus com mais um cântico espiritual, Grandes Coisas. É isso que Deus vai fazer e está fazendo em nossas vidas. Nós podemos esperar isso do nosso Deus.
Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz dos cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Grandes coisas vão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas vão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz dos cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Ninguém é como o nosso Deus. 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 Grandes coisas
Podem se assentar, irmãos. Nós vamos continuar a nossa série de pregações a respeito das 7 igrejas da Ásia. E hoje nós vamos para o capítulo 3 de Apocalipse, 3 de 1 a 6. Nós vamos estar lendo na ARA, Almeida Revista e Atualizada, a versão onde nós vamos estar fazendo a pregação expositiva da palavra de Deus, entendendo tudo aquilo que o Espírito Santo queria falar à igreja de Sardes, mas também nos ensinar para os nossos dias. Nós vamos estar orando e pedindo a orientação do Senhor. Pai, agora diante da Tua palavra, nós queremos, Pai, te pedir que o Teu Espírito Santo nos ilumine, falando ao coração do Teu servo, na reflexão dela, e Senhor, falando para cada necessidade de cada coração nessa manhã aqui na Tua casa, e também daqueles que estão assistindo pela internet ou que vão acessar esse culto. Fala com o Teu Espírito Santo a cada coração e também pela Tua palavra, para que a fé possa brotar em cada coração. No nome de Jesus. Amém. O primeiro versículo diz assim: ao anjo da igreja em Sardes escreve: isso diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, tens nome de que vives e estás morto. Irmãos, primeiro nós vamos contextualizar, como sempre fazemos, como era a cidade de Sardes, para a gente entender qual era o contexto em que a carta foi escrita, para que a gente possa entender o que acontecia ali e se realmente nós podemos trazer para os nossos dias e aplicar nos nossos corações para esse tempo. A cidade de Sardes era a província romana da Ásia, na parte ocidental do que era agora a Turquia asiática. Então, nesse momento da geografia daquele lugar, ela pode ser chamada de Turquia asiática. Era essa a capital do antigo reino da Lídia, um dos maiores poderes encontrados pelos gregos nas suas primeiras atividades colonizadoras. A gente sabe que a Grécia ela partiu para um domínio junto com a Macedônia de toda essa região que depois, futuramente, foi conquistada por Roma, e o que propiciou, inclusive, a helenização desses povos ali conquistados por Roma, que era a cultura grega que foi difundida naquela região. E nessa época os gregos invadiram essa região e quem era ali o dono dessa região era o reino da Lídia. Sob Creso, a cidade tornou-se muito próspera como capital do seu império. Parte de sua riqueza se devia ao ouro abundante do rio Pactolo, que atravessava a cidade. Originalmente, Sardes fora fortaleza poderosa, mas Ciro, rei da Pérsia, derrotou Sardes e outras cidades da redondeza no ano de 549. No ano 214 a.C., passou essa cidade para as mãos de Antíoco, o Grande. No ano de 17 depois de Cristo, foi danificada por um terremoto, mas Tibério ajudou generosamente a sua recuperação. Esse ato de Tibério interessou a cidade na instauração do culto ao imperador, porque o imperador era adorado como se fosse uma divindade. Plínio informa-nos que a arte de tingir a lã foi inventada ali. Seja como for, uma grande indústria de laticínios se desenvolveu naquele lugar. Vários metais também eram extraídos dali, aumentando a riqueza de Sardes. Então, essa cidade era uma cidade próspera, era uma cidade rica, e esse era o contexto no qual aquela igreja estava inserido. Também haviam vários templos de adoração a muitos deuses ali naquela região, mas o culto ao imperador era aquele que era mais usado ali como adoração a outras divindades. Isso diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus.
que significa isso? Pastor, a gente aprende que Deus, ele se revela de 3 formas. Como? Vamos lá, irmãos. Deus, Pai, Deus, Filho. O pessoal está tímido hoje. Vamos participar. Eu quero que os irmãos que estejam aqui participem. Né? A gente sabe da trindade de Deus, da triunidade de Deus. Né? Por isso que eu não falei que ele se divide. Né? Deus não pode se dividir. Deus, ele é triuno. Mas ele se revela como Pai, como Filho e o Espírito Santo. E como é que pode ter 7 Espíritos de Deus, pastor? O Espírito está falando à igreja através de Jesus Cristo, né? Nesse momento aqui, a essa igreja. Como pode ter 7 Espíritos de Deus? 7 Espíritos de Deus que fazem essa ministração. Esse número 7, apesar dele ser um número exato às igrejas, né? Mas elas foram escolhidas como 7 também, com um simbolismo de ser a totalidade das igrejas sendo representadas aqui nessa carta Apocalipse, né? De Apocalipse às igrejas. Esse 7 aqui, ele tem uma simbologia de totalidade, de ser completo. Os 7 Espíritos de Deus é o Espírito Santo de Deus que atua em toda a sua totalidade. Ele é completo para realizar aquilo que vai ser completo também em nossa vida. Ele realiza a obra completa de Deus. Amém, irmãos? Entenderam isso? Que aqui os 7 Espíritos é o Espírito Santo de Deus, que ele consegue ser totalmente perfeito para realizar a obra da sua igreja e a obra em nós também. E as 7 estrelas são aqueles que são os ministradores, que também recebem de Deus a ministração. Essas 7 estrelas, ela já foi nos explicada anteriormente, que são aqueles que ministravam as igrejas, que também são usados pelo Espírito Santo de Deus. São aqueles que pregam a palavra de Deus e anunciam os seus propósitos. Conheço as tuas obras, tem nome de que vives. Irmãos, o que significa isso? Nome de que vives. A igreja, ela era denominada pelos homens como uma igreja viva. Ela era aprovada como uma igreja viva e atuante naquela sociedade. As pessoas olhavam para aquela igreja e aprovavam aquela igreja. Aquela igreja também se aprovava. Ela via, não, nós trabalhamos muito, nós fazemos isso, fazemos aquilo, fazemos aquilo outro, e as pessoas diziam, realmente, essa igreja aqui é uma igreja atuante, é uma igreja que está cheia, uma igreja movimentada, uma igreja que faz a obra de Deus. Isso era a aprovação que vinha dos homens. Não sei se os irmãos se lembram, logo assim que eu li esse texto aqui, eu lembrei de algo que era uma propaganda antiga, lá dos anos 80, Denorex. Lembra desse shampoo? Né? Ele parece remédio, mas não é remédio. Né? É aquele que parece, mas não é. E lembra que essa propaganda, ela era usada para muitas coisas, né, que eram assim, parecidas, mas não é. Isso daí é Denorex. Parece, mas não é. Tá? Essa igreja aqui era a igreja Denorex, que parecia viva, mas ela não era uma igreja viva. Me lembro que uma das campanhas feitas pelo saudoso pastor Isaías Moreira de Frias, ele lançou naquele ano
um tema, uma igreja viva anunciando o Deus vivo. Gente, que tema forte, né? Para pensar. Uma igreja viva anunciando o Deus vivo. E passamos aquele ano todo nessa campanha de uma igreja viva. Irmãos, isso acho que contagiou a igreja mesmo. Que a igreja saía para fazer a obra, principalmente a obra de evangelização. Em todos os cultos havia empenho de todas as organizações da igreja. A gente via que os irmãos estavam empenhados em cumprir aquele tema durante todo aquele ano. E a igreja, ela prosperou nessa atividade, nesse tema, nesse objetivo para a igreja. E realmente nós temos que buscar isso. Uma igreja ativa, uma igreja viva, uma igreja que não está morta, uma igreja que ela realmente revela um Deus vivo também. Nos permite ter uma vida espiritual ativa. Desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. A palavra de Deus fala a respeito disso. Que às vezes a gente parece um morto espiritual, mas nós precisamos ter vida espiritual. E nós temos que mostrar essa vida espiritual. As pessoas viam e davam a aprovação, mas no aspecto de Deus, aquela igreja, a realidade dela é que ela estava morta espiritualmente. Certa vez eu estava num culto e um dos jovens que estavam pregando nesse culto, ele falou uma coisa que me deixou muito preocupado. E tinha um culto na igreja onde eu pertencia, que era um culto que o pessoal colocava algumas luzes, né? Era um culto meio agitadão, era um culto dos jovens, e eles colocavam um canhão de luzes, colocavam os efeitos dentro da igreja, e apagavam as luzes da igreja. Parecia que tinha muita gente naquele culto, mas não tinha muita gente também assim, não. Mas o salão estava apagado, né? E aquela agitação e tal. E teve um dia que uma pessoa passou do lado de fora, e esse que estava falando. Aí ele olhou e falou assim para a esposa dele: eu vou fazer parte dessa igreja aí. Aí depois ele comentou com a esposa: eu vou fazer parte, porque aquela igreja lá, ela tem movimento, ela tem vida. Às vezes as pessoas acham que uma luz brilhando, um canhão de luzes, isso daí é demonstrar vida, dançar, pular, né? Sair correndo entre os bancos. Já vi igreja fazendo isso. Na hora do louvor, o pessoal faz assim um trenzinho dentro da igreja, vai para um lado, vai para o outro e tal. Acham que isso daí é demonstrar que tem vida, que tem, né, naquele momento ali, a igreja está desperta, está feliz, está alegre. Não, nós temos que nos examinar diante de Deus, diante de nós mesmos, qual é a vida que nós temos vivido, não só dentro da igreja, mas fora dela. A análise de Deus com relação à sua aprovação, ela é muito mais criteriosa do que a nossa análise. E olhando para a análise desse irmãozinho, eu vi que ele foi muito infeliz em analisar como era aquela igreja pelas luzes que estavam piscando dentro dela e pelo barulho que vinha daquele culto. Não é assim que nós devemos avaliar aquilo que agrada a Deus. Deus, ele tem um critério de avaliação que a sua régua vai muito mais alta do que a nossa. Sede santos, porque eu sou santo. Ele quer uma santificação que seja buscada, cujo o critério, cujo exemplo seja o próprio Deus. Não é verdade? Quando ele fala isso, sede santos, como eu sou santo. Ele pega o próprio exemplo dele para que nós possamos seguir esse exemplo. A igreja vivia em santidade. Pelo que a gente vê aqui, a igreja precisava de algo que no versículo 2 diz: ser vigilante. Irmãos, nós temos que vigiar. Vigiar principalmente a nossa vida cristã, para que nós possamos viver de acordo com
aquilo que a palavra de Deus pede que nós sejamos. Vigilantes com aquilo que nós estamos recebendo da sociedade, daquilo que está acontecendo dos nossos dias. Às vezes a gente vê algo acontecendo em nossos dias, algo novo que a sociedade nos traz, ou algo que a sociedade queira nos impor, nos vigiar, para que nós não possamos aceitar aquilo que é contrário à vontade de Deus para a nossa vida. Conceitos que são contrários ao conceito que nós aprendemos na palavra de Deus. Nós temos que estar atentos, nós temos que estar despertos, nós temos que vigiar, nós temos que nos preocuparmos com a nossa vida cristã, estarmos acordados, para que a gente não possa nos encontrar num sono espiritual. Desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos. Quando nós caímos num sono espiritual, nós somos comparados aos mortos que estamos dormindo. Confirma o restante que estava para morrer. Não aquilo que está para morrer, morrer, né? Às vezes a gente lê esse texto aqui, mas se nós formos ler na tradução linguagem de hoje, nós vamos ter uma interpretação correta. Fortalece aquilo que ainda está vivo. Irmãos, isso acontece muito com as plantinhas lá em casa. Eu já vi que a Ática gosta do quintal dela cheio de plantinha, né? Eu já visitei ela, já vi que ela ama as plantinhas que ela tem. Irmã Ática, você já deve ter visto muito isso, né? Às vezes uma planta que ela tem ali brotinho pequenininho ali só, e o restante está tudo queimado, já está tudo seco. O que a gente precisa fazer com essa planta? Tirar tudo aquilo que está seco, né? Cortar aquilo dali, para que aquele brotinho ali, ele tenha condição de receber tudo aquilo que vem da raiz, para que aquele brotinho ali, ele se fortaleça. E assim também é na nossa vida espiritual. Quando nós vemos que estamos nos enfraquecendo, peraí, eu preciso restaurar a minha vida espiritual. Eu preciso me fortalecer. A gente precisa podar essas coisas que estão secas em nossa vida, essa parte que está morta, tirar da nossa vida, nos limpar na palavra de Deus. O próprio Jesus Cristo falou: vós já estáis limpos pela palavra. O que mais nos fortalece é a palavra de Deus. A verdade é essa. Então nós temos que procurar na palavra de Deus esse fortalecimento. Eu tenho uma planta lá que aconteceu isso. Tá? A Cristina, ela ficou até meio chateada comigo. A planta, ela estava engraçada. Isso nunca tinha acontecido comigo. Plantei uma planta num vaso e essa planta, ela continuou com a mesma altura e com a mesma quantidade de folhas ali e elas caindo aos poucos. Eu falei, gente, como é que pode? A planta não está desenvolvendo, ela não está crescendo. Já fui na casa do Neuci e da Edi, a gente até comentou, gente, eu tenho uma planta daquela dali que ela não chega nem aos pés dessa daqui, a planta na casa deles, uma planta grandona, e eu oro, acho que minha oração que devia estar fraca, né? Eu oro pelas minhas plantinhas, não sei se os irmãos oram também, eu oro pelos meus animais, eu oro por tudo que eu tenho, eu abençoo, os irmãos façam isso, isso daí faz parte também do nosso cuidado com tudo aquilo que temos. Nós temos que abençoar as nossas plantinhas, as nossas coisas. E aquela planta continuava do mesmo jeito. Deu uma chuva forte, um vento muito forte, e ela caiu. Aí eu falei, gente, mas essa planta, se ela ficar aqui desse jeito, ela pode até sobreviver, mas vai ficar uma planta corcunda, feia, né? Não era o aspecto daquela planta. Mas quando eu olhei assim, cheguei pertinho, porque eu já não estou chegando muito bem também, né? Eu cheguei pertinho, estava ali uns brotinhos pequenininhos, vários brotinhos ali no caule, no tronco dessa planta, melhor dizendo, e ali juntos, depois daquilo que havia entortado. Aí eu peguei, comecei a serrar aquela parte ali, serrei. Cristina, pelo amor de Deus, não faz isso, você vai matar o resto da planta que está sobrevivendo aí.
a duras penas. Eu falei, não, vou cortar. Cortei. Pronto, destruiu a planta. Agora vamos tirá-la daí. Eu falei, não, calma aí, deixa aqui. Pois aqueles brotinhos que estavam ali, que pareciam que não tinham futuro, não ia vingar, aquela planta ia ficar feia, talvez ela morresse com aquela parte que tombou. Ela hoje já deu vários brotinhos, já está crescendo, já é uma outra planta, já tem outros brotos saindo daquele mesmo tronco original dela. Então, há salvação para a nossa vida cristã, há restauração para a nossa vida cristã. Deus às vezes nos tira de um lugar, de um lamaçal tão grande, que é o pecado, que é a vida anterior que nós vivíamos. Mas às vezes nós chegamos a um momento em que a nossa vida espiritual também está muito enfraquecida. Precisamos buscar a restauração de Deus, para que desse mesmo tronco saiam novos brotos, nós sejamos ainda mais bonitos espiritualmente, mais vistosos espiritualmente do que éramos. O renascimento espiritual. E Deus, Ele pedia uma renovação espiritual àquela igreja. Certa vez me perguntaram, pastor, você é pastor de uma igreja tradicional ou de uma igreja renovada? Eu falei, olha, eu sou de uma igreja tradicional e também de uma igreja renovada. Ah, mas não tem como, pastor, ser as duas coisas. Eu falei, não, é impossível não ser. É impossível. Porque a nossa vida cristã é uma renovação constante. Se você não for um crente renovado, você não é crente em Cristo Jesus. Nós passamos por essa renovação constante em nossa vida. Isso acontece. Faz parte da nossa santificação, como nós falamos pela manhã na escola bíblica dominical, ou nesta manhã, melhor dizendo, na escola bíblica dominical. Então nós somos tradicionais porque buscam na palavra de Deus conceitos doutrinários para a nossa vida, sim, mas somos crentes que também buscam a renovação espiritual. Isso é necessário para toda a igreja. E se nós sentimos que estamos enfraquecidos, novos brotos vão nascer e vão florescer na nossa vida. Porque eu não tenho achado as tuas obras perfeitas diante do meu Deus. Olha, Deus, Ele busca o quê? No seu critério, obras perfeitas. Obras perfeitas. Então, no critério de Deus, aquela igreja era reprovada. Capítulo 3, versículo 3. Lembra-te, portanto, do que tens recebido. A igreja não era isenta de receber aquilo que Deus queria ensinar àquela igreja. Aquela igreja recebia. Nós temos recebido da palavra de Deus a orientação para a nossa vida. Todos que têm pregado aqui desse púlpito têm falado aquilo que Deus quer falar aos nossos corações. Então nós recebemos de Deus. Ouvido. Nós temos ouvido da palavra de Deus. Mas aqui também diz assim, guarda-o. Em Salmos, capítulo 119, versículo 11, diz o quê? Guardei a tua palavra, ou tenho guardado a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. A Ara diz isso. Guardo no coração as tuas palavras. Guardo. Mas a Almeida Corrigida e Fiel, eu gostaria de usar essa tradução, diz, escondi a tua palavra no meu coração. Olha lá. Escondi a tua palavra no meu coração. É da palavra de Deus que vai sair o quê? A nossa esperança para muitas coisas. É da palavra de Deus que você pode citar um texto, Senhor, na tua palavra e diz isso, eu confio na tua palavra como promessa para a minha vida. É de lá que nós vamos tirar a palavra de Deus
as promessas de Deus para o nosso coração. E a certeza de como agir. Eu estava ouvindo de uma pessoa esses dias, ela falando, eu podia ter me corrompido para dar um salto na minha vida, para ter uma melhor condição. Veio propostas para eu me corromper, mas eu prefiro que chegue o tempo de Deus para que eu consiga aquilo que eu busco na minha vida. Ele tem buscado trabalhar de uma forma correta, viver de uma forma correta. Ele espera que venha a realização do seu sonho através daquilo que ele tem buscado no seu emprego. Mas quantas propostas virão à nossa vida? Quanto a serpente falará para nós, né? Certa vez um pastor que já foi para a glória também, ele falava da voz da serpente. Logo assim que chegamos no seminário, ele falava, olha, eu só vou dizer uma coisa para vocês, ouçam a voz de Deus e nunca ouçam a voz da serpente, porque ela ainda fala aos nossos corações. Se eu esconder a palavra de Deus no meu coração, não deixar que o inimigo tire, ele tem essa capacidade, sabia? A semente, ela cai em vários corações, tem corações que a águia vai lá e tira a semente. O que é a águia? É o diabo. Tem essa condição? Tem. Eu vou esconder, eu vou guardar a palavra no meu coração. E ele está dizendo para essa igreja, arrepende-te, pois se não vigiais, virei como um ladrão. Quer dizer, de uma forma inesperada, e não saberás a hora que sobre ti virei. Versículo 4. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes. O que é essa veste? Eu gostaria que a irmã Edir colocasse aí para a gente Efésios 4, de 22 a 24. Irmãos, quando se fala em vestes, não se fala numa roupa comprida, não se fala numa saia comprida. Isso é tudo superficial. Se fala naquilo dali, ó. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Deixa aí um pouquinho, irmã. Deixa aí. Contra o trato passado, vos despojais do velho homem, da velha criatura, daquilo que nós éramos. Nós vamos o quê? Tirar a roupa antiga. Não é isso? A linguagem não é essa que está sendo usada ali por Paulo, a igreja de Éfeso, nos despir daquilo que era a natureza antiga, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Lembra daquilo que a gente falou na escola bíblica dominical? Eu falei, Tiago também fala que o pecado é fruto das nossas próprias concupiscências, são os nossos próprios desejos que estão dentro do nosso coração. Nós vamos nos despir dessas concupiscências do engano. Continua no versículo 23. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Até aí? E vos revistais do novo homem criado segundo Deus, em justiça, retidão, procedentes da verdade. A roupa velha fica no passado. O que estava acontecendo na igreja de Sardes é que muitos estavam vivendo a roupa velha da carnalidade, do espírito do engano, da natureza anterior, mas pessoas estavam andando com as vestes brancas, e comigo andarão vestidos de branco, porque são dignos. Vestidos de branco é o quê? Buscando uma natureza de purificação espiritual. Versículo 5. O que vencer será assim vestido de vestes brancas. Aí, irmãos, aqui no versículo anterior fala de uma pureza vivida aqui na terra. Uma pureza de vida vivida aqui na terra. Essa pureza de vida, ela transpassará a morte e vai para a eternidade.
e de maneira nenhuma arriscaria o seu nome do livro da vida. Aquele que está salvo tem o seu nome escrito no livro da vida. Nosso nome não estará sendo riscado no nome do livro da vida, mas diz o texto ainda: antes confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos anjos. Para pensar nesse momento, onde nós vamos estar diante de Deus e o próprio Senhor Jesus Cristo estará confessando a Deus: esse é meu filho, esse está vestido de branco porque eu o vesti de branco. Ele está aqui porque ele não se contaminou com o mundo, ele não se contaminou com aquilo que era o engano, mas ele viveu em impureza espiritual, porque eu o purifiquei. Versículo 6: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Irmãos, temos que buscar ser uma igreja viva. Uma igreja que tem o nome de igreja viva. Passar nos critérios de Deus. Lembrar que temos recebido, que temos ouvido. Precisamos guardar, precisamos nos arrepender, precisamos vigiar. Nós temos que buscar aquilo que é a aprovação de Deus, não nos deixarmos contaminar. Quando a gente vê a questão do sumo sacerdote Josué, estava diante de Deus, o diabo o acusando e mostrando as vestes sujas. Deus, ele chega e fala assim: tira essas vestes sujas e dá uma roupa limpa para ele. Temos que pedir isso a Deus, uma vida limpa, uma vida pura, uma vida que só Ele pode nos dar. E se tem alguma coisa para restaurar em nossa vida, peçamos isso a Deus, Ele estará nos restaurando. Que Deus nos abençoe. Amém. Nós vamos estar louvando a Deus com mais 2 cânticos e à noite nós estaremos mais uma vez no nosso culto, começando às 7h30 da noite. Então, convido a você que está nos assistindo a estar também entrando às 7h30 da noite no nosso culto e participando do nosso culto. Convidando a você que ainda não faz parte da nossa igreja para que venha conhecer os trabalhos da nossa igreja aqui em São José do Embaçaí, Maricá. Nós ficamos em frente à passarela de São José do Embaçaí. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Vamos ficar de pé, irmãos? E é isso que nós precisamos pedir a Deus, para que Ele nos encha do seu Espírito Santo, para que nós possamos fazer aquilo que somos convocados a fazer e que nós possamos nos propor a fazer também, ser usados como bênção nesse mundo. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração.
Adoração é vida, viver para te adorar. Mas só com o Espírito Santo de Deus é que nós podemos ter um culto ou uma vida vivida em espírito e em verdade. Porque aonde estivermos, lá estará o Espírito Santo de Deus que habita em nosso ser. Teu Espírito se move na congregação, fruto da comunhão. A tua bênção está sobre mim, eu posso sentir a tua presença, meu Senhor. Levou as maldições, hoje sou herdeiro da tua graça, eu já escolhi viver pra te adorar, querer o teu querer, Santo Deus, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Presença, meu Senhor, me levou as maldições. Hoje sou herdeiro da tua graça, eu já escolhi viver pra te adorar, querer o teu querer, Santo Deus. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Marcado agora sou pelo teu amor. Eu já escolhi te adorar, viver pra te adorar, Santo Deus. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Marcado agora sou pelo teu amor. Você foi marcado pelo Espírito Santo. Marcado pelo teu amor. Marcado pelo teu amor. Marcado pelo teu amor. Eu já escolhi viver pra te adorar, querer o teu querer, Santo Deus. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Marcado agora estou pelo teu amor. Eu já escolhi viver pra te adorar, Santo Deus. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Marcado agora estou pelo teu amor.
Muito obrigado, Pai, porque nós escolhemos essa vida, a vida que está em Cristo Jesus, e que nós possamos viver uma vida realmente viva. Parece redundante para o mundo, mas para nós não, porque sabemos que a verdadeira vida é a vida vivida em Cristo Jesus, e que, Pai, vivendo assim, seremos aprovados por Ti. Ajuda-nos, Senhor, a viver Cristo Jesus em nossas vidas, porque é isso que nós queremos. Muito obrigado por esse culto, Pai, no nome de Jesus. Amém.